Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 1º de agosto de 2023. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Um Brasil mais consumista que faz girar com mais força a própria economia. O consumo nos lares brasileiros cresceu no primeiro semestre. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, essa alta chegou a 2,47% nos primeiros 6 meses do ano. Hoje, no fim da tarde, tem reunião do Copom, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central. E a expectativa, finalmente, depois de um ano, é de queda na taxa dos juros básicos do país. O Brasil inteiro na expectativa para saber o que será definido após mais uma reunião do Copom. Palotina, 7 dias de uma profunda tristeza. Após o resgate do corpo da última vítima fatal dessa tragédia no oeste do Paraná, uma cidade inteira chora ainda as consequências da explosão que sepultou os sonhos de trabalhadores, familiares e amigos das vítimas. Ao vivo do interior do Paraná, nossos repórteres trazem detalhes da dor de quem vive por lá. E se você é segurado do INSS, atenção, preste muita atenção, mais de 2 bilhões de reais serão pagos aos beneficiários. Dinheiro garantido a quem ganhou ações judiciais até o mês de junho. Novidade nas farmácias pelo Brasil. Com liberação da Anvisa, agora elas também poderão realizar análises clínicas. Mais de 40 tipos diferentes de exames já estão autorizados. Com muito mais oferta destes serviços, a expectativa é de queda nos preços. Começou hoje em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude. A expectativa é de que mais de 1 milhão de fiéis movimentem a capital de Portugal até domingo. E todos estão à espera da chegada do Papa Francisco, prevista para amanhã em Lisboa. E aqui com a gente você vai se divertir também com uma imagem inusitada. Direto de um zoológico na China, essas imagens flagraram, acredite, um urso panda sofrendo com soluço. E nossa torcida, claro, é que ele nunca mais sofra esse tipo de aborrecimento. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O consumo nos lares brasileiros encerrou o primeiro semestre em alta de 2,47%. Na comparação de junho com o mês anterior, o mês de maio, o indicador apresentou avanço também de 0,55%. Os números são da Associação Brasileira dos Supermercados. O brasileiro comprou mais alimentos no último mês de junho e, na comparação com o mesmo período de 2022, a alta foi ainda maior, de 6,96%. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, o aumento do consumo é resultado da queda do desemprego, dos reajustes nos salários e também da consolidação de programas de transferência de renda. A expectativa para os próximos meses, se a inflação der uma trégua nos preços da cesta de alimentos, é de que o consumo continue a crescer. Tem Black Friday, tem as festas de fim de ano, assim como o 13º dos trabalhadores com carteira assinada. E ainda, mais 3 lotes de restituições do imposto de renda devem acentuar o consumo das famílias. A cesta composta por 35 produtos de largo consumo, que são alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza, encerrou o semestre com recuo de 1,75% nos preços. Em junho, todas as regiões pesquisadas registraram deflação na cesta básica, que passou de R$ 750,22 no mês anterior para R$ 741,23 no sexto mês do ano, um recuo de 1,2% na média nacional. Entre os produtos da cesta básica com maior recuo estão as carnes. De janeiro a junho, a carne bovina ficou 8,2% mais barata. O preço do frango congelado caiu 5,78%. Já aquela cesta básica menor, com apenas 12 produtos, ficou 1,77% mais barata em junho, com valor de R$ 316,29. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, dá início no fim da tarde desta terça-feira uma reunião
que deverá reduzir a taxa básica de juros no país. Este atual governo tem insistido, na importância da redução da Selic, que está com altos índices há meses consecutivos. A notícia da provável redução da taxa básica de juros movimenta o mercado financeiro. A expectativa é de que o Banco Central mude o cenário econômico, reduzindo a Selic, que há um ano está em 13,75%. Quem decide a mudança é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, numa nova reunião que vai durar 2 dias. O governo federal tem pressionado as autoridades da instituição financeira para que tenha início um ciclo de reduções da taxa Selic. A pressão aumentou nos últimos meses com o alívio da inflação, que serviu de justificativa para o aumento das taxas de juros. O índice permanece em 13,75% desde agosto de 2022, quando o comitê interrompeu as altas iniciadas em março de 2020, desde um mínimo histórico de 2% por causa da pandemia. Neste nível, a taxa brasileira foi a maior do mundo em termos reais, em 7,54%, descontando a inflação projetada para os próximos 12 meses. Mas há divergências de quanto vai ser a redução. Muitos analistas apontam que vai ser de 0,25 ponto percentual, enquanto outros esperam uma redução mais expressiva de 0,50%. Nos últimos relatórios, autoridades do Copom atribuíram o congelamento da Selic à prudência frente à pressão inflacionária ainda ameaçadora. Mas a inflação permaneceu controlada nos últimos meses, o que gerou maior cobrança do governo federal sobre a diminuição da taxa básica de juros. Os tribunais regionais federais estão com consulta aberta sobre valores pagos pelo INSS a quem recorreu e ganhou ações na Justiça. Os tribunais federais de justiça abriram consulta para saldo de dívida paga pelo INSS. Foram liberados mais quase 2 bilhões de reais para pagar os atrasados de aposentados e pensionistas. Esse dinheiro serve para quitar a dívida com aqueles que venceram disputas judiciais do tipo concessão ou revisão de benefício. Esse valor bilionário servirá para as requisições de pequeno valor, que são dívidas judiciais de até 60 salários mínimos, hoje em R$ 79 mil. É muita gente nessa situação. Segundo o INSS, ao todo, 109 mil beneficiários pelo Brasil. Para receber, o segurado precisa ter ganhado a ação sem que haja possibilidade de recurso. E a ordem de pagamento do juiz deve ter sido emitida em junho. O dinheiro é liberado ao Tribunal Regional Federal, responsável pelo processo na região onde o segurado acionou a justiça contra o INSS. Para saber se vai receber, o aposentado deve fazer a consulta no site do TRF da sua região. E nessa consulta, o aposentado deve informar o CPF ou o número da OAB do advogado. O segurado consegue saber o valor que será depositado pela Justiça. A explosão da última quarta-feira em Palotina, numa unidade agroindustrial da cooperativa Cevale, deixa na cidade uma marca que não vai se apagar, de muita tristeza. Ontem nós destacamos aqui no Pauta Aberta todo o trabalho que foi incansável do Corpo de Bombeiros na busca pela última vítima. Era mais um haitiano de 55 anos de idade. Ele tinha planos de trazer a família para o Brasil. Nós vamos ao vivo agora com a Luciana Macedo, que traz todos os detalhes sobre esses dias de muita tristeza em Palotina, no oeste do Paraná. Muito boa tarde para você, Luciana. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. O corpo do haitiano Wiken Celestin, de 55 anos, foi localizado ontem por volta das 3 horas da tarde. Ele foi localizado depois de um intenso trabalho que durou 5 dias, desde que tudo aconteceu na unidade de grãos da Cevale, em Palotina, no oeste do Paraná. O Wiken Celestin foi a nona vítima da tragédia. Além dele, outros 7 trabalhadores, também haitianos, e um brasileiro perderam a vida após as explosões na unidade de grãos. Nós preparamos uma reportagem para mostrar um pouquinho de como foi o trabalho de buscas das equipes do Corpo de Bombeiros nos últimos 5 dias. Desde quando tudo aconteceu, o trabalho de buscas iniciou e foi ininterrupto, inclusive virando a noite, a madrugada e também o final de semana. Nós preparamos a reportagem para mostrar um pouquinho de como foi o trabalho e das dificuldades que as equipes encontraram. Vamos acompanhar. Foram quase 120 horas de buscas. As equipes de resgate trabalharam de forma ininterrupta desde a última quarta-feira, dia 26.
Para chegar até o corpo da vítima, as equipes tiveram que primeiro retirar os destroços e depois, com a ajuda de sugadores, fizeram a retirada gradual dos grãos. Ao todo, foram 500 toneladas de milho retiradas do local. Um guindaste foi usado para descer os bombeiros até o túnel. Essas imagens mostram como é o local em que as equipes trabalhavam. A estrutura ficou completamente comprometida. Por conta dos grãos, o túnel tinha pouquíssimo espaço e nenhuma ventilação. No momento da explosão, o Iken Celestin trabalhava abaixo do armazém com capacidade para 11.000 toneladas de grãos. De acordo com os bombeiros, o corpo dele foi localizado por volta das 3h40 da tarde de ontem, no centro do túnel do Silo 3, a cerca de 50 metros de profundidade. O resgate foi finalizado às 5h20 da tarde. O haitiano morava no Brasil há 3 anos e já havia comprado uma passagem para trazer a esposa que estava no Haiti. O corpo dele foi levado para o IML de Toledo, na região de Cascavel. Mesmo com o fim das buscas, a Polícia Civil segue com o trabalho de investigação para apurar as causas da tragédia. Nossas equipes já identificaram todas as vítimas que foram lesionadas, já com um cronograma, para que possam todas serem ouvidas, serão testemunhas importantes dentro do inquérito policial. Na sexta-feira, ouvimos o chefe da Defesa Civil Municipal, que foi um dos primeiros a chegar no local, e também o chefe de Medicina e Segurança do Trabalho da empresa Cevale, buscando aí o máximo de informações possíveis para que a gente possa nortear a nossa linha de investigação. Localizada na região oeste do Paraná, Palotina tem cerca de 35.000 habitantes. A tragédia abalou os moradores. Hoje ainda está um ar de tristeza na cidade, né? Tentando assim levar os dias e rezando para que tudo volte ao normal aos poucos, mas a tristeza ainda fica na gente ainda. Cada notícia a gente fica atento, né? O que está acontecendo. Mas o clima ainda é de grande comoção e tristeza na nossa querida cidade de Palotina. O corpo de Iken Celestin foi levado para o Instituto Médico Legal de Toledo e continua lá, porque o IML está aguardando por algum familiar ou por algum representante do consulado do Haiti para então fazer a liberação do corpo para velório e sepultamento. Odilon. Luciana, muito obrigado pelas suas informações. De fato, uma tragédia aí que não tão cedo será esquecida, sobretudo entre os moradores de Palotina. Ficam aqui nossos sentimentos, amigos, familiares de todas essas vítimas e também nossa torcida pela pronta recuperação dos feridos que estão hospitalizados. A última informação que temos é de que seriam 11 feridos, que estão em hospitais de Curitiba, Londrina e também Toledo, no oeste do Paraná. Vamos agora virar a página do nosso Pauta Aberta e falar sobre saúde, sobre mudanças nas farmácias. As farmácias pelo país, a partir deste 1º de agosto, podem realizar análises clínicas. Fique atento, serão liberados mais de 40 tipos de análises. Na lista de análises agora liberadas para serem realizadas nas farmácias estão, entre outras, as que indicam colesterol, HIV, dengue, hepatite. Também poderão ser feitos exames de urina e de fezes. Antes desta liberação garantida agora pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, só estavam liberados nas farmácias os testes para Covid-19 e os testes de glicemia. Mas, para se adaptar à possibilidade de oferecer também estes serviços, as farmácias deverão ter ao menos uma sala própria, projetada para que ali sejam feitos os exames. Também terão de contratar profissionais especializados para garantir atendimento de qualidade aos pacientes que procurarem pelas análises clínicas. A partir da nova determinação da Anvisa e com as farmácias realizando agora o serviço, serão aproximadamente 10.000 estabelecimentos disponíveis aos usuários no país. Com mais oferta, a expectativa de queda no valor dos serviços. Para o teste de diabetes, por exemplo, o que se espera é uma redução de 15% no preço. As farmácias terão 6 meses para se adaptar a todas as exigências técnicas, com acesso mais fácil,
mais disponibilidade a tantos milhões de usuários, o alerta agora dos especialistas em saúde é que os pacientes jamais se esqueçam que qualquer exame precisa ser levado para a observação e avaliação de um profissional. E é a consulta médica que vai definir qual será o melhor tratamento para este ou aquele caso. Alerta importantíssimo, hein? No próximo bloco você vai ver o drama de um urso panda que sofre com soluços. Olha essa imagem. E ainda, começou hoje e vai até domingo a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. 1 milhão de fiéis devem movimentar a capital portuguesa esta semana. E todos estão na expectativa pela chegada do Papa Francisco, prevista para amanhã em Portugal. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido. Voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h49 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. A Jornada Mundial da Juventude está começando nesta terça-feira em Lisboa. 1 milhão de fiéis devem movimentar a capital portuguesa até o próximo domingo. E o nosso correspondente no Vaticano, Jucinei Cardoso, traz mais informações sobre a expectativa para a chegada do Papa Francisco a Portugal. A Pressa no Ar é o nome da canção escolhida pelos portugueses para a Jornada Mundial da Juventude 2023. A composição remete ao tema da JMJ Lisboa. Maria levantou-se e saiu apressadamente. O mesmo sentimento de urgência dos jovens portugueses que não veem a hora de estar lado a lado com o Papa Francisco. O Santo Padre parte nesta quarta-feira rumo a Lisboa e já na chegada terá uma sequência de encontros com autoridades, membros do corpo diplomático e representantes da sociedade civil, ocasião em que fará seu primeiro discurso no país. No mesmo dia, ele será recebido por bispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas e operadores pastorais. Na quinta, Bergoglio se reúne com jovens da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e na sequência se desloca à cidade de Cascais para um encontro com alunos da Escola Ocorrentes. De volta a Lisboa, ele participa da cerimônia de acolhida da JMJ. Na sexta, o Santo Padre visita representantes de centros de assistência e caridade e celebra a Via Crucis com participantes da jornada. No sábado, o pontífice cumpre a agenda no Santuário de Fátima, onde reza o rosário com jovens doentes. Ele retorna a Lisboa no mesmo dia para a vigília com os jovens no Parque Tejo. No domingo, Francisco celebra a Santa Missa, que encerra a Jornada Mundial. Um momento para celebrar a fé da juventude, como lembrou o Santo Padre após o Ângelus do último domingo. Tantíssimos jovens de tantos continentes vão experimentar a alegria do encontro com Deus e com os irmãos, guiados pela Virgem Maria, que depois da Anunciação se ergueu e saiu apressadamente. A ela, estrela luminosa do caminho cristão, confio os peregrinos da JMJ e todos os jovens do mundo. A Jornada Mundial da Juventude foi instituída pelo então Papa João Paulo II em 1985. E a primeira delas aconteceu aqui em Roma, já no ano seguinte. Este ano, o evento chega à 37ª edição, como sinônimo de confraternização e partilha para milhares de jovens do mundo todo. Um momento ímpar, especialmente para a juventude portuguesa, que aguarda a visita do Santo Padre desde 2019. Il próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá em Portugal.
Foi justamente naquele ano, no encerramento da jornada realizada no Panamá, que Lisboa foi anunciada como sede da atual edição. O evento estava marcado para o ano passado, mas devido à pandemia de coronavírus, a juventude portuguesa precisou aguardar com paciência e se manteve firme. Agora, jovens de Portugal e do mundo inteiro só desejam que o Papa chegue logo. E a pressa deles para estar com o Santo Padre é igual a de Maria, que se levantou e saiu apressadamente para levar a boa nova. Não mais deixaremos de amar. Em Portugal, muita alegria de todos na expectativa aí pela chegada do Papa Francisco. Certamente será uma semana de muitas orações, muitas reflexões até domingo na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Bom, da alegria de Portugal, vamos para os dias sombrios de guerra ainda entre Ucrânia e Rússia. Um edifício em Moscou foi atingido nesta terça-feira por um drone ucraniano. O governo da Rússia denunciou o incidente como o que chama de um ato terrorista da Ucrânia. Curiosamente e até ironicamente acusa de terrorismo o país que a Rússia, bombardeia e destrói há 1 ano e meio. A Rússia afirmou nesta terça-feira que neutralizou ataques de drones ucranianos em Moscou e no Mar Negro, mas admitiu que um dos aparelhos atingiu um edifício de um bairro comercial da capital russa. A Ucrânia intensificou os ataques com dispositivos não tripulados no território russo nas últimas semanas, em paralelo a uma lenta e difícil contraofensiva no leste e no sul do território, regiões ocupadas pelo exército russo. Apesar de utilizar diariamente drones contra cidades ucranianas, Moscou denunciou um ato terrorista. O Ministério da Defesa russo informou que outros 2 drones foram destruídos pela defesa aérea na região da capital. Assim como no domingo, o aeroporto internacional de Vnukovo ficou fechado por alguns minutos, de acordo com a agência estatal de notícias TASS. Os ataques à capital russa e às cidades próximas aumentaram desde o início do ano. Em maio, um aparelho atingiu o complexo do Kremlin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou no domingo que a guerra está voltando ao território russo. Vai começar no próximo domingo e segue até o dia 15 de agosto a festa de Nossa Senhora do Pilar em Antonina, no litoral do Paraná. Padroeira do município Nossa Senhora do Pilar. Além de toda a programação religiosa, vão ser inúmeras atrações artísticas e culturais no parque instalado na Praça Coronel Macedo. Este evento é organizado pelo Santuário Nossa Senhora do Pilar da Graciosa, com o apoio da Prefeitura de Antonina, da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e também do Governo do Paraná. Para falar um pouco mais desses 10 dias de muita festa, muitas celebrações, eu conversei com Maria Clara Fernandes, que é uma das responsáveis da comissão organizadora, e também com o prefeito de Antonina, José Paulo Vieira Azim. Acompanhe. Prefeito José Paulo Vieira Azim, Maria Clara Fernandes, da comissão organizadora da festa Nossa Senhora do Pilar em Antonina. Muito bem-vindos aqui ao nosso Pauta Aberta. Uma alegria receber vocês. A alegria é nossa pela oportunidade de divulgar Antonina e a sua festa mais tradicional, a festa de Nossa Senhora do Pilar. Agora, a gente pode destacar, que essa semana que começa o mês de agosto é uma semana muito especial de expectativa, para essa grande festa aí, o município de Antonina, fundado no distante 1714. Exatamente. Antonina cresceu no entorno da então Capela de Nossa Senhora do Pilar. Existem narrativas das primeiras novenas em honra da padroeira, já lá pelos idos de 1700, que eram feitas essas novenas na casa das irmãs Maria e Teresa. Então daí você vê a enorme tradição da festa da padroeira de Antonina, da festa de Nossa Senhora do Pilar. Como é que está a cidade nesse momento, às vésperas aí do início dessas tantas celebrações que vão ocorrer agora em agosto? A cidade fica empolvorosa, atenta. Esse ano devemos ter, através da parceria do santuário com a prefeitura e também com a iniciativa privada, uma festa grandiosa. A festa ela abrange algumas
sensações que são muito caras à nossa comunidade. A questão cultural, porque como falei, a festa faz parte da fundação do município. A questão também emocional, porque é um momento em que muitos antoninenses que residem fora de Antonina voltam e são acolhidos na casa dos seus parentes. O aspecto turístico, que é muito importante. Hoje o turismo religioso está em voga. Então, a festa ela atrai muitos visitantes, muitos romeros e, é claro, o aspecto religioso, que é o principal. Maria Clara, você está na comissão organizadora aí dessa grande festa. O que está previsto aí para os preparativos dessa vez? Que surpresas, né? Quem vier participar da festa vai encontrar em Antonina? No dia 6 de agosto, a gente inicia com a procissão motorizada vindo do bairro Quilômetro 5 em direção até o santuário. Vai ser acompanhado pela Filarmônica Antoninense a partir de um trajeto. E no 19h30 a gente dá início à primeira noite da novena. E às 20 horas a Santa Missa presidida pelo nosso pároco Padre Tiago. Tá certo. Prefeito, além de toda a preocupação com a festa, com tudo que vai acontecer, né, já a partir dessa semana, entre 6 e 15 de agosto principalmente, né, que vão acontecer várias novenas, o senhor tem uma agenda cheia esta semana, porque vai participar aí do 10º Encontro Brasileiro de Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial em Paraty. Qual é a importância, né, para a cidade de Antonina estar presente a esse encontro que ocorre lá no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro, e em que posição se coloca hoje Antonina, né, no cenário histórico, cultural e turístico do nosso país, do Brasil? Antonina tem o seu centro histórico tombado através de um decreto federal e ela faz parte de todo um sistema que é coordenado pelo IPHAN. Inclusive nós tivemos alguns restauros importantes lá em Antonina, como o da nossa estação ferroviária, que hoje recebe o passeio da Maria Fumaça, a mais antiga em atividade no Brasil, o Armazém Macedo, a Igreja Bom Jesus do Saivá. E é bom frisar que o Santuário Nossa Senhora do Pilar também está abrangido nesses projetos do IPHAN de restauro em vários bens históricos de Antonina. Dessa forma, a gente tem procurado sempre estar em contato direto com o IPHAN e somos postulantes a Antonina ser inicialmente patrimônio Mercosul e depois patrimônio mundial. O senhor trouxe, voltando aí a falar sobre a festa que começa a acontecer, o senhor destacou os atributos turísticos que o município tem, os aspectos emocionais que atrai muitos filhos, né, de Antonina que trazem seus filhos, que não necessariamente nasceram em Antonina, mas assim, há toda uma força turística também, né? Há uma rede de hotéis bem estruturada no município e há também a valorização de algumas identidades, né? Uma muito conhecida nacionalmente, inclusive, podemos falar, pelo menos eu conheço muito bem, ouvi pelo Brasil as pessoas falando muito bem, é a bala de Antonina. Certamente que tem a indicação geográfica, né? Hoje, quando você fala de bala de banana, é bala de banana de Antonina, que por sinal é o nosso salvo-conduto onde quer que a gente vá. Onde a gente vai, a gente leva o nosso pacotinho de bala de banana e olha, essa bala de banana abre portas. Faz sucesso. Mas assim, há também outras atrações. Eu queria que o senhor destacasse para os nossos telespectadores quais são as outras grandes atrações do município, do belíssimo município de Antonina. Olha, nós temos um calendário de eventos bem sortido em Antonina, que dura todo ano. A gente está falando aqui da Festa da Padroeira, mas em seguida nós vamos ter o Festival da Universidade Federal do Paraná, o Festival de Blues também de Antonina. Já tivemos o encontro de carros antigos, o encontro de Fuscas, ou seja, é uma programação assim muito extensa de eventos, né? Dos mais variados matizes. Além disso, nós temos lá aquilo que eu considero os nossos maiores ativos, que é o nosso patrimônio cultural, não é? Você pode colocar daí o carnaval nesse contexto, né? Que é uma atração
cultural, o nosso casario colonial maravilhoso, com esses bens agora restaurados que eu já citei, e uma biodiversidade maravilhosa. Muito legal. Voltando a falar da festividade, queria um pouquinho a palavra também da comissão organizadora. O ponto alto dessa festividade vai ser no dia 15, vai ter alvorada festiva. Me conta um pouquinho isso, Maria Clara. Isso, a alvorada vai iniciar 6 horas da manhã com a Filarmônica Antoninense, a tradicional banda da cidade, né? Em seguida, às 7h30 vai ter a primeira missa festiva, 10 horas a missa também com o nosso bispo, Dom Edmar, e às 16 horas a terceira missa. Em seguida vai ter também a procissão pelo Centro Histórico de Antonina. Esse dia 15 de agosto, prefeito, também um dia muito esperado, né? Possivelmente o dia de mais movimento no município. Conta para nós também qual a expectativa de vocês todos lá em Antonina. Certamente um dia de muita emoção, onde os antoninenses se encontram e se reencontram, né? Como falei, temos um aspecto emocional muito forte aí envolvido dentro da nossa comunidade e uma religiosidade que remonta a séculos. Então, dia 15 é o auge, é o dia da padroeira, é o dia de Nossa Senhora do Pilar. Tá certo, tá feito o convite, então, a todos vocês, grandes eventos aí nesse mês de agosto para celebrar Nossa Senhora do Pilar em Antonina. Hoje eu conversei aqui com o prefeito do município, José Paulo Vieira Azim, também com a Maria Clara, que é da comissão organizadora. Muito obrigado pela participação de vocês. Excelente festa lá em Antonina. Vamos de futebol agora, porque hoje começa a fase de oitavas de final da Libertadores. E já são 3 jogaços com equipes brasileiras esta noite. Confira. O primeiro time brasileiro a entrar em campo nesta fase do torneio será o Fluminense. A equipe comandada por Fernando Diniz está em Buenos Aires, onde logo mais, às 7 da noite, enfrenta o Argentinos Júniores. Jogo marcado para o estádio Diego Armando Maradona, na capital argentina. Quem também está em Buenos Aires é o Internacional. Colorado Gaúcho também joga lá hoje mais tarde, às 9 da noite, mas no Monumental de Núñez. E lá terá pela frente um adversário, ao menos teoricamente, muito mais duro, o River Plate, equipe que já conquistou 4 Libertadores ao longo da história. Também às 9, na altitude de La Paz, a mais de 3.600 metros, o desafio será pesado, duríssimo para o Atlético Paranaense. O duelo será contra o Bolívar, no estádio Hernando Siles, na capital boliviana. Pela Copa Sul-Americana, as oitavas também estão começando esta noite. Corinthians e Fortaleza dão os primeiros passos em mais esta fase decisiva. Às 7 horas da noite, em Assunção, a capital do Paraguai, o Fortaleza terá no caminho a difícil equipe do Libertad. O jogo está marcado para o estádio Defensores del Chaco. Mais tarde, às 9 horas, em São Paulo, o Corinthians é o único time brasileiro a jogar em casa esta noite, pelos torneios sul-americanos. O duelo contra os argentinos do Newell's Old Boys está marcado para a Neoquímica Arena e o clima é de total confiança entre a fiel torcida e a equipe do Parque São Jorge. Você já teve uma crise de soluços que não passava por nada? Agora, imagine um urso, um panda gigante com soluços assim. É isso mesmo, olha o que aconteceu. Pra gente que vê tudo de longe, parece até divertida, mas olha só o que aconteceu. O urso panda foi flagrado na China soluçando. Ele estava sentado com as patas no joelho e com uma carinha de quem não aguentava mais aquela tortura. Tomara que já tenha passado, né, este soluço. Mas calma, menos ansiedade para esse panda. Ele já se recupera. Que nunca mais, né, ele sofra com esse incômodo aí dos soluços. Gente, Pauta Aberta de hoje está terminando. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã à tarde. Eu espero você. Tchau, tchau.